Queridos, em 2016, nós estávamos justamente nessa época, começo do ano, e a equipe pastoral na época pensou, orou e colocou diante de Deus como começar um ano, ministrando aos irmãos naquela época que se congregavam aqui. Talvez você já estava, talvez você chegou de lá para cá. Nós chegamos à conclusão que nós precisaríamos enfatizar a simplicidade da vida. Essa coisa que todos nós desejamos e que se torna cada vez mais difícil à medida que a vida se torna mais complexa, cheia de demandas e assim por diante. E então nós chegamos a um tema que naquela época foi descomplique. A gente quis, numa palavra só, tentar explicar às pessoas nas suas várias áreas de relacionamento como o propósito de resgatar a ideia de simplicidade passava pela ideia de descomplicar. Descomplicar os relacionamentos, perguntando, afinal de contas, o que é que realmente importa quando buscamos tratar as pessoas com quem eu, você ou nós, naquela época e ainda hoje, nos relacionamos. Descomplique também as nossas agendas de atividades, quando buscamos então responder à pergunta, o que é que realmente deve ser prioritário e importante para nós nesse ano que, na época, em 2016, estava começando, como hoje também. Tratamos ainda da simplicidade aplicada às nossas decisões, principalmente aquelas mais importantes. E aí respondemos à pergunta, o que é que deve ser realmente levado em conta quando nós tomamos uma decisão na vida? Mas a principal questão que nos desafiou, e eu me recordo de alguns encontros que tivemos, os pastores da igreja, orando e conversando sobre o assunto, trazendo ideias e tentando trazer algo que realmente fosse de substância e de relevância aos irmãos, foi, afinal de contas, o que é que se deve levar em conta quando desejamos fazer uma síntese, um resumo do que seja uma vida cristã viva, saudável e frutífera. O que é isso? Como podemos descomplicar o caminho para uma vida realmente cristã, viva, saudável e frutífera? Porque a conclusão que chegamos naquela época, e ainda hoje, é que é impossível para o ser humano descomplicar as outras áreas da vida se primeiro não alinhar e descomplicar a sua vida com Deus. E isso, de fato, é uma constatação ainda hoje, e eu diria mais ainda hoje do que naquela época, há apenas 4 anos. O que eu tenho visto é que, independentemente da crença ou da descrença em Deus, essa tem sido a pergunta que cada vez mais o ser humano vive se fazendo. Às vezes ele usa sinônimos, ele muitas vezes quer descrever a sua jornada em termos de qual é o sentido da vida, ou o que é ser feliz, ou como se sentir realizado. E no fundo ele quer saber como ter uma vida realmente saudável, viva e frutífera, ou seja, o que significa ser feliz. Nós encontramos na Bíblia várias dicas, várias pistas, mas há um particularmente texto da Escritura Sagrada que você já deve ter lido algumas vezes, que descreve bem o que seria isso, essa vida cristã viva, saudável e frutífera. É um dos mais conhecidos trechos da Bíblia, e eu espero que os que vieram pela manhã não se surpreendam se eu pedir para que eles leiam novamente comigo o Salmo 1, que foi o Salmo que nós expomos. Talvez alguém diga assim, o pastor ou não tem um outro sermão além do que ele pregou pela manhã, ou então ele deixou pela metade e vai completar hoje. De fato, talvez seja muito mais a segunda opção. Abra sua Bíblia, portanto, naquilo que eu acredito ser a pequena e significativa descrição dessa síntese de uma vida cristã viva, saudável e frutífera que se encontra no Salmo 1. Nós vamos ler na versão atualizada, que é a costumeira que nós usamos e que você pode ver também aí projetada em ambos os lados da plataforma. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 1, que diz assim, segundo a Escritura Sagrada: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer
está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que Deus aplique essa palavra da maneira como só o seu Espírito sabe fazer, na medida em que nós vamos meditar no tema Descomplique a sua vida com Deus. Curva a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos, vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, quem somos nós para estar aqui neste lugar, senão filhos e filhas tuas resgatados de um modo de viver fútil, vazio e sem sentido? Que nós, na época em que nos encontramos contigo, ou que o Senhor encontrou conosco, nem tínhamos a perfeita compreensão de quão vazio era. E tu, na tua graça, Senhor, maravilhosa, vieste ao nosso socorro, nos resgataste, Senhor, e nos deste uma vida nova. Muito obrigado, Senhor, por poder estar aqui e ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração, fala, Senhor, e nos ensina esta preciosa lição que o Senhor separou para nós, conforme nós desejamos ouvir a tua voz. É isso que nós oramos e desde já agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Continue com sua Bíblia aberta ou o seu celular ativado aí no Salmo 1. Como você deve saber, os 150 salmos da Bíblia, na verdade, são uma coleção de hinos, de cânticos e músicas que o povo da aliança no Antigo Testamento recebeu de Deus e cantava em várias ocasiões, indo para o templo, no templo, em casa, ao redor da mesa, conversando para o lugar em que trabalhavam, em toda circunstância, assim como nós assobiamos músicas e cantamos músicas que ficam impregnadas nos nossos ouvidos, obviamente algumas delas atualmente bem distantes dos salmos, em essência e em propósito. Também naquela época, o povo de Deus assobiava, cantava algumas músicas que foram inspiradas por Deus e que compuseram esse maravilhoso livro que, como eu falei pela manhã, é um verdadeiro patrimônio da humanidade. Judeus bebem deste livro a sabedoria que ele emana. Cristãos bebem desse livro também, e mesmo aqueles que nada são no sentido religioso, reconhecem que certos salmos, em particular, aqueles que eu falei hoje pela manhã, alguns salmos preferidos, que fizeram parte da história da jornada da determinada pessoa, constituem como uma fonte inesgotável. Eu me recordo que quando eu ainda não tinha conhecimento da palavra de Deus, minha mãe, à época, como alguns de vocês, mantinha um desses salmos aberto numa Bíblia grande, que nós recebíamos junto com a enciclopédia Barça, e que era o Salmo 91, dizia-se na época que o Salmo 91 afastava o mal da casa, e as pessoas então colocavam ali na frente. Esse uso místico, supersticioso, obviamente não se baseia na Escritura, mas prova o quanto essas pessoas estão ligadas a essa porção específica da Escritura Sagrada. O que talvez poucas pessoas saibam é que esse salmo, na verdade, ou esse livro de salmos, é uma coleção de 5 livros. Se você tiver sua Bíblia aí, você vai ver que o livro 1, que começa com esse salmo, ele vai do Salmo 1 ao Salmo 41. Depois há o livro 2, que é o Salmo 42 ao 72. Depois o livro 3, que é o Salmo 73 a 89. Depois o livro 4, de 90 a 106. E encerra tudo no Salmo 150, que começa este último livro no Salmo 107. Há vários tipos de salmos. Salmos que são canções, salmos que são verdadeiros ensinos, até mesmo salmos que são imprecatórios, orações que o povo de Deus fazia contra os seus inimigos para que Deus vindicasse com justiça os seus feitos. O fato é que quando eu olho para esse Salmo 1, eu me alio a muitos comentaristas que entendem
que esse salmo, na verdade, deveria ser uma grande introdução, e o livro primeiro deveria começar no Salmo 2. E por que eu digo isso? Porque esse livro, esse salmo em particular, ele é um salmo que sintetiza tudo aquilo que se deseja ensinar na Escritura Sagrada, particularmente naquela parte da Bíblia que nós chamamos de literatura de sabedoria, ou literatura sapiencial, que se constitui do livro de Jó, do próprio livro de Salmos, do livro de Provérbios, do livro de Eclesiastes e do livro de Cânticos dos Cânticos. São uma literatura que ensina o bem viver para as pessoas. Não necessariamente o viver bem no sentido de nababescamente, mas o bem viver com sabedoria, com prudência, com discernimento, com bom senso. Por isso se chama literatura sapiencial. Pois bem, o livro de Salmos é parte dessa literatura sapiencial. E este Salmo primeiro, logo no início, parece ser uma espécie de síntese de tudo que nos restantes dos 149 livros se deseja ensinar. Um dos motivos é porque ele começa com uma expressão muito comum na literatura sapiencial, que é a expressão bem-aventurado. Lembra o que diz o texto no verso 1? Bem-aventurado é o homem que... E aí ele vai descrever esse homem. E já quase no final, ele também no texto que nós lemos, diz assim: e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Portanto, é como se o Salmo dissesse assim: eis aqui a fórmula, a receita, o caminho, a bússola, o norte para um viver feliz e bem-sucedido, para se ter sucesso na vida, sem se perder o coração, sem se perder a qualidade de vida, sem se perder a saúde de corpo e de alma, sem precisar matar nem morrer por essa felicidade. Portanto, nós encontramos nesse salmo felicidade e realização, ou sucesso, como queiram, juntos em uma descrição de alguém cuja vida contrasta com outra pessoa, que é descrito aqui chamado de ímpio, e que certamente poderíamos chamar de infeliz, desgraçado, aqui na terra, porque ainda que esteja vivo, de fato está morto do ponto de vista de Deus. Para lhe ajudar talvez a entender melhor, numa linguagem mais comum nos dias de hoje, eu vou ler esse salmo diante de você agora na Nova Versão Internacional, uma versão que tem uma linguagem mais direta, mais contemporânea, e você vai entender então o que significa esse bem-aventurado, e por que eu estou dizendo que esse salmo é um resumo de uma vida descomplicada com Deus, que se espelha e que se espalha, digamos assim, em todos os aspectos da vida. Veja como é que a versão nova, a Nova Versão Internacional lê esse salmo. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e que não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Eles são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Percebeu? Então entenda que esses dois exemplos que ele usa de duas pessoas, é o exemplo de uma pessoa feliz e de uma pessoa infeliz. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, na versão que nós chamamos de Septuaginta, a palavra que é usada aqui, makarios, em grego, traduz a ideia de alguém muito feliz, felicíssimo. E é a mesma palavra, por exemplo, das bem-aventuranças, porque bem-aventuranças significa felicidades, que Jesus usa no início do Sermão da Montanha, e que tem um significado belíssimo. Bem-ventura, ou boa-ventura, é aquela sensação do marinheiro, do marujo na embarcação em alto mar, quando percebe que o vento lhe está favorável. Os ventos da ventura sopram nas suas velas e o levam na direção boa,
enquanto que quando o vento é contrário, há ventos desventurados, a ventura não está com aquele homem. Portanto, o que ele está dizendo é que felicidade tem a ver com colocar as velas na posição certa, para que Deus possa soprar o vento da sua bem-aventurança, da sua ventura, da sua felicidade, para que sua nau chegue ao destino seguro. Se você voltar agora os olhos para o texto, você vai entender melhor, à medida em que eu for desdobrando esse salmo, que eu quero dar como 3 lâminas de análise, ou 3 olhares, que distinguem o homem feliz do homem infeliz. A primeira delas é a atitude que esse homem tem para com Deus e para com a vida. Veja que essa atitude é descrita de uma maneira bastante interessante. Se você voltar os seus olhos para o texto, você vai perceber como esse salmo tem uma estrutura tão fácil de perceber, que fica nítida essa diferença entre o homem feliz e o homem infeliz. O salmo primeiro diz assim, olha, bem-aventurado o homem que... Aí ele descreve no primeiro versículo as coisas que esse homem, por não fazer, o tornam feliz. Ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores e ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Se você prestar bem atenção, você vai perceber uma progressão de uma atitude de negação, mas que na verdade demonstra uma decisão em relação às coisas que poderiam desviar esse homem de Deus. Veja, primeiramente ele não ouve. Andar no conselho é dar a atenção, obedecer, ser conduzido pelo conselho, pela opinião dos outros, e esses outros são chamados de ímpios, homens que não têm piedade, que não têm pureza de coração, não necessariamente homens que não têm dó nem compaixão, homens que na verdade não têm temor a Deus, porque o ímpio é aquele que não tem temor a Deus. Ele está dizendo que esse homem começa com uma atitude simples, a quem ele deve ouvir na vida, e ele toma uma decisão: eu não vou ouvir quem não tem temor a Deus, porque quem não tem temor a Deus não vai me dar condições de ser feliz. Em outras palavras, a opinião sim dos outros afeta a sua felicidade. O que você bota para dentro afeta a maneira como você vê a vida. E aquilo que você decide a partir daquilo que você ouve, daquilo que você absorve, determina uma escolha. E ele diz aqui que esse homem, mais do que bem-aventurado, mais do que feliz, tomou uma decisão. Que os olhos dele, os ouvidos dele, os seus sentidos e tudo aquilo que ele deixava entrar na sua alma, não seriam de uma fonte de impiedade. Ele colocava um filtro para que não andasse no conselho dos ímpios. Não é que ele não ouvia. Quando, novamente, esse texto é traduzido para o grego, a palavra que é usada para andar no conselho dos ímpios, traduz a palavra hipakuo, que em grego significa obedecer, e que na verdade é um intensivo da palavra ouvir, akuo, de onde vem a ideia de acústico. Ou seja, ele sabia do que os outros diziam, mas ele não permitia que isso determinasse a sua obediência, que isso determinasse suas escolhas. Ele fazia um filtro, ouvia, mas como nós dizemos, entrava por um ouvido e saía pelo outro, não ficava, não retinha. E isso está em consonância com o que Deus recomenda quando diz que de todas as coisas que você deve guardar as entradas do coração, porque dela procedem saídas da vida. Que aquilo que você fala é aquilo que você ouve, que você absorve, que molda a sua maneira de ver a vida, de decidir as coisas, e isso determina aquilo que sai de você. Porque não é o que entra no homem que contamina o homem, Jesus falou, mas o que está dentro do homem que sai pela sua boca, e só pode sair pela sua boca porque entrou pelos seus ouvidos, pelas suas vistas e assim por diante. Dessa atitude simples, a quem eu vou ouvir, decorre um risco ou uma atitude mais séria diante de um risco maior. Veja, ele também é um homem que não se detém no caminho dos pecadores. Aqui não é simplesmente ouvir,
mas é caminhar com. Caminhar com. Ser copartícipe, companheiro. A Bíblia adverte em vários momentos que as conversações, as más conversações, corrompem os bons costumes. Verdadeiramente, é claro que a palavra de Deus diz que com quem a gente caminha influencia a maneira como a gente é, por mais que a gente seja maduro e firme. Por isso, decidir com quem eu tenho comunhão, com quem eu vou caminhar na vida, quem vai ser meu parceiro, quem vai ser meu sócio, quem vai ser meu colega, quem vai ser meu confidente, quem vai ser meu companheiro, quem vai ser aquela pessoa que de fato caminhará comigo, determinará sim a maneira como eu sou. Por mais que eu seja seguro, é algo como a água mole em pedra dura, que tanto bate até que fura. Assim também as más conversações e as más caminhadas corrompem também a caminhada de alguém, e essa pessoa então decide: não, eu vou escolher melhor as influências na minha vida. Não, eu vou escolher melhor o caminho ou os caminhos que eu vou trilhar, e não serão caminhos de pecadores. O livro de Provérbios, um outro livro sapiencial, diz assim que ao homem há e parecem existir caminhos que parecem ser caminhos retos, mas ao fim deles há morte. Em outras palavras, é possível sim. E se você quiser ter uma excelente alegoria, talvez um dos livros mais importantes para você ler depois da Bíblia, é o livro O Peregrino, escrito por John Bunyan, que é justamente uma grande alegoria sobre a caminhada do cristão. E você vai ver vários amigos daquele cristão que se associam a ele ou tentam se associar a ele na caminhada, e que o desanimam, ou o desviam, ou o desestimulam, assim como muitas vezes aqueles que estão conosco. A gente aprende desde cedo que há amigo para bater uma bola e há amigo para confidenciar o coração. Que há amigo que é melhor ter como amigo do que como inimigo, mas não necessariamente como confidente. E a sabedoria que o livro de Provérbios, particularmente esse livro de Salmos, aqui no capítulo 1 do Salmo, quer nos ensinar é que se você, em primeiro lugar, tomar a decisão de não ouvir, obedecer, encaminhar-se pelo caminho dos ímpios e pelo caminho dos pecadores, você estará apto então para decidir uma outra atitude que ainda é mais profunda, diante de um risco ainda maior: é não se assentar na roda dos escarnecedores. Na versão que nós lemos, escarnecedores é sinônimo de zombadores. Na verdade, a ideia não é que ele está dizendo que você só deve se acompanhar e sentar ao redor de gente mal-humorada que não sabe fazer uma boa piada, uma boa graça da vida. Essa zombaria, esse escárnio não tem a ver com brincar consigo mesmo, brincar com as circunstâncias e situações hilárias da vida. Tem a ver com brincar com Deus, com desacreditá-lo, descredibilizá-lo, zombar de quem ele é, zombar do que ele faz, tomar o nome de Deus em vão, achar que Deus, como a gente costuma dizer na nossa região, é um parceiro nosso, que a gente pode simplesmente tratar como se fosse qualquer outro, e não aquele nome acerca de quem Jesus ensinou que devemos orar, dizendo assim: santificado seja o teu nome. Gente que não tem temor a Deus, que ele qualifica como ímpios, como pecadores e como escarnecedores, são os riscos de alguém que resolve tomar uma atitude de diferenciação daquilo que é lugar comum. E aí ele diz: veja, a atitude de alguém determinará sem dúvida alguma a sua felicidade ou não. É a atitude desse alguém em relação à vida e em relação a Deus. Por isso nós percebemos que esses dois exemplos falam dessa realidade. Mas veja que logo depois, no versículo 2, depois de ele dizer aquilo que eu tenho que evitar para ser feliz em relação a uma atitude para com a vida e uma atitude para com Deus, ele agora no verso 2 ensina o que é que eu devo fazer, onde eu devo convergir a minha energia, para onde deve estar o meu foco. E aqui ele traz algo maravilhoso. Ele diz assim: antes, veja aí, esse antes é uma conjunção adversativa, é como se ele dissesse assim: porém, mas, antes, a sua alegria, o seu prazer, a sua satisfação, aquilo que enche o seu coração de alegria, que faz a boca salivar de prazer,
o nariz levantasse cheirando algo bom e cheiroso que sai do forno, como um bolo bem cozido, como uma carne bem assada, que atrai, nos leva, como naqueles desenhos animados, como que flutuando sobre o chão. É o prazer que ele tinha na lei do Senhor. E aí ele diz, e por causa desse prazer, ele medita nesta lei de dia e de noite. Aí nós estamos vendo uma atitude, e a atitude é o seguinte, é fazer da lei de Deus o centro dos nossos maiores prazeres, e a partir dos quais nós vamos decidir que prazeres outros nós vamos ter na vida. Preste bem atenção nisso. É como se fosse um filtro, que você dissesse, o que passar pela lei do Senhor, eu quero como prazer na vida. O que ficar retido pela lei do Senhor, eu não quero como prazer na vida. Eu sei que isso parece muito coercitivo, né? Para os tempos atuais. Que coisa quadrada, pastor, quer dizer que se não agradar a Deus eu não posso ter nenhum prazerzinho de vez em quando? Na verdade não é prazerzinho de vez em quando, é uma isca de um grande desprazer para o futuro. Há um livro muito gostoso que eu tenho aí, se você quiser ler, está em inglês, mas se você ler em inglês, que é o livro The Tender Commandments, ou Commandments, os 10 mandamentos. Na verdade ele faz um jogo de palavras entre 10, com a palavra tender, ou seja, aquilo que é gostoso, aquilo que é bom, aquilo que é fofo, aquilo que é prazeroso. E ele diz assim, essa é a tese do livro, que os mandamentos de Deus não são fonte de desprazer para nós, não são um Deus tirano, um Deus malvado, um Deus que tem prazer em dizer assim, está querendo? Dou não. Está desejando? Pode não. Está proibido? Não. Mas é um Deus que faz a lógica inversa, que diz assim, sabe por que eu digo não matarás? Porque você não terá prazer definitivo e eterno em tirar a vida de alguém que só Deus tem o poder e a autoridade de tirar. Sabe por que eu digo não adulterarás? Porque aquele prazer momentâneo que o sexo lhe dá, fora daquilo que é de Deus, prescrito pela lei de Deus, é um prazer momentâneo, tão momentâneo quanto um orgasmo, intenso, mas passageiro, que não pode e jamais poderá satisfazer o que há de mais profundo que Deus tem reservado para essa relação tão íntima de um homem e de uma mulher, e que é comparada à própria relação de Deus com a sua igreja, de Deus com o seu povo, e que se chama casamento e não apenas sexo, que se chama amor e não apenas paixão. Por isso, ao dizer não adulterarás, ele não está castrando o seu desejo, ele está dizendo assim, não vale a pena fazer isso, se não passar pelo crivo da lei do Senhor. A lei do Senhor é o caráter de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo assim, aquilo que eu digo que faça, e aquilo que eu digo que não faça, é aquilo que eu sou. É porque eu valorizo isso e digo não faça, porque isso não é o que eu faria como Deus. E aquilo que eu digo faça, é o que eu faria como Deus. E se você quer entrar em aliança comigo e ser meu filho, você tem que parecer comigo, querido. Portanto, ele está dizendo que esse homem é feliz por querer se parecer com Deus. Todos nós temos ídolos, não apenas no sentido religioso, mas no sentido de pessoas que nos inspiram, pessoas para quem nós olhamos desde pequeno e dizemos assim, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Em qualquer área da vida, todos nós fazemos isso, porque nós somos configurados por Deus para aprender por semelhança ou por contraste. E Deus, na sua didática perfeita, diz o que deve ser o contraste e o que deve ser a semelhança. O contraste é: não escute os conselhos dos ímpios, não caminhe com os pecadores, não se assente na roda dos zombadores de Deus. Sim, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medite de dia e de noite. E aí ele estabelece essa análise. E essa análise é comparada, se você pudesse dar um pulinho agora, no verso 4. Porque no verso 4 ele diz assim: os ímpios não são assim. Assim como? Assim como ele tinha acabado de descrever que o homem
feliz era. Ou seja, os homens não são assim, os ímpios não são assim, porque eles são infelizes, mas eles são infelizes porque não são assim. Eles são infelizes porque não são assim. E porque não são assim e, portanto, são infelizes, eles não são como os homens felizes que temem ao Senhor. Depois ele vai usar duas metáforas ou duas símiles para explicar isso. Perceba então que a primeira lâmina que distingue esse homem é a atitude que ele tem para com Deus e para com a vida. Ah, pastor, mas se for para ser assim, eu vou ser um estranho no ninho, eu vou ser minoria, eu vou ser alguém que todo mundo vai dizer que estranho. E aí eu quero dizer uma coisa para você: existe uma diferença entre você ser diferente e você ser estranho. Deus não chamou cristãos para serem estranhos. Deus chamou cristãos para serem diferentes. Ele coloca isso naquele naquele sermão da montanha, ao dizer assim: vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. É diferente, mas não é estranho. Algumas vezes os cristãos confundiram as coisas e se tornaram tão reclusos para não serem semelhantes, que se tornaram estranhos e não semelhantes. Então eles começaram a acrescentar uma série de coisas para se proteger, numa espécie de fraqueza de caráter, daquilo que poderia contaminá-los. E você tem vários exemplos na Bíblia, e fora da Bíblia, na história da igreja. No tempo de Jesus havia um tipo de gente que olhava para isso e dizia assim: então é melhor sair do mundo, se isolar de tal maneira e acrescentar regras sobre regras, determinando todos os detalhes de como é que essa história de andar no conselho dos ímpios não deve ser feita, como é que essa história de não se deter no caminho dos pecadores não deve ser feita, e como é que essa história de não se assentar na roda dos escarnecedores deve ser feita. Você quer um exemplo? Lembra das vezes que Jesus, de maneira muito natural, com o desejo de manifestar o seu amor, sentou à mesa e deixou que pecadores, publicanos e até prostitutas se aproximassem dele? Qual foi a reação dos religiosos da época? Os estranhos, não os diferentes, os estranhos. Eles disseram assim: como? Se no Salmo 1 diz que não se pode deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores, como é que ele senta e come com esses que estão aí? Ora, Jesus tinha convicção tão profunda de que a influência do seu caráter determinaria as conversas que estariam ao redor da mesa, que ele não tinha problema de se misturar, mas não se tornar semelhante a quem ele se misturava, a estar junto, mas não se tornar igual, a influenciar ao invés de ser influenciado. Tanto é que no livro de João, capítulo 17, na oração sacerdotal, quando ele ora por aqueles que haveriam de estar sozinhos, ainda que revestidos pela presença do Consolador, o Espírito Santo que seria dado, naquela oração final ele disse assim: Senhor, não peço que os tires do mundo, eles não são do mundo, mas o que eu peço é que os livre do mal. E eis que amanhã, segunda-feira, nós estaremos no mundo, trabalhando como todos os outros, estudando como todos os outros, indo à praia como todos os outros, vivendo uma vida como todos os outros, mas uma vida diferente, porque não podemos ser iguais a esses ímpios pecadores e escarnecedores, porque o temor do Senhor está no nosso coração, se é que queremos ser felizes. Perceba que a noção de felicidade nos dias de hoje é diametralmente oposta a essa ideia bíblica. O que é felicidade hoje? Faça tudo o que você quiser, busque toda a sua realização, não importa o preço, mate a fome do desejo da sua alma e do seu corpo, seja ela qual for. Não proíba, nem deixe que ninguém lhe proíba. O corpo é meu, a vida é minha, você não paga minhas contas, quem manda em mim sou eu. O que Deus faz, ok, fique à vontade. E o que nós vemos hoje?
Sinceramente, você que tem mais de 40 anos e que, portanto, tem a capacidade de fazer uma avaliação melhor pelo longo do tempo, não é que você jovem não pode fazer isso. Você acha que as pessoas hoje estão mais felizes ou infelizes do que há 40 anos? Elas estão mais serenas e em paz hoje do que há 40 anos? A sociedade está bem melhor, mais harmônica, mais pacífica do que há 40 anos. Não é verdade? Não, não é. Porque a sociedade é reflexo dessa infelicidade humana, existencial, de vidas que resolvem fazer a felicidade a seu próprio bel prazer. Então a primeira análise desta felicidade que eu faço é justamente essa: a atitude que se tem para com Deus e para com a vida determina a felicidade ou a infelicidade de alguém. Ok, segunda análise, está no texto. A felicidade depende da essência da satisfação interior daqueles que buscam a vida, depende da essência do que eles buscam. E aqui veja só como é interessante, diz assim, olha, verso 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele está falando de fonte de satisfação. Antes o seu prazer está. Na psicologia a gente chama de locus de controle ou locus de satisfação. Onde está a sua satisfação? Onde está a sua alegria? E o que ele está dizendo é que essa alegria decorre não de algo que está em mim. E por que algo que está em mim não é suficiente para me dar felicidade? Porque eu sou um ser contraditado, fissurado. Eu sou um ser cheio de fissuras morais, um caráter deformado. Sim, eu sei que você está aí bonito, colocou seu perfume, sua roupinha nova, mas isso aí é a casca. Eu estou falando do que você realmente pensa, nos recônditos mais profundos da sua alma. O que você tem vontade de fazer, se não tivesse qualquer consequência. Eu estou falando daquelas coisas mais primárias e primais da sua vida, aquilo que se não tivesse educação que lhe foi dada, lei que pode lhe punir, vergonha e culpa aos olhos das pessoas, você realmente faria. E eu não sei você, pode ser que eu seja muito ruim e pior do que você, mas eu vou dizer o que o Robinho, bonitinho que está pregando aqui para você, se deixassem solto, meu querido, eu buscaria todo o prazer da vida, eu faria todos se dobrarem às minhas vontades, eu faria com que todos me adorassem, eu faria com que todos vivessem ao meu redor, orbitassem em mim, porque o meu eu, o seu eu, aí está a raiz de toda infelicidade humana. Não é na sociedade, não é nas condições de vida, não é na riqueza, não é na prosperidade material, não é em muitos relacionamentos, não é na fama, não é no sucesso, não é no poder, não é no dinheiro. Pelo amor de Deus, lembrem de alguns amigos de vocês, de algumas pessoas com quem vocês trabalham, de algumas pessoas que vocês veem nos jornais e na internet. Se a felicidade do homem estivesse fora dele, algumas pessoas seriam felizes, porque têm tudo, podem tudo, são admiradas, seguidas, mas tudo isso é um veneno terrível, porque quanto mais elas têm, mais elas querem. O coração humano é um buraco negro a drenar a energia de tudo e de todos. Mas aí vem a palavra de Deus e diz: não, deixe-me dizer, parafraseando Santo Agostinho, o homem foi feito por Deus, e só em Deus ele terá pleno descanso e prazer. E aí você entende quando ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele renova o seu prazer. Por quê? Porque a palavra meditação, que é usada aqui, não é a mesma palavra que se usa em outros contextos, com outras semânticas.
Se você chegar em qualquer lugar e dizer assim, olha, eu preciso começar a fazer uma meditação para ser mais feliz. Talvez alguém diga assim, ok, temos uma aula desse tipo aqui, temos um grupo desse outro tipo aqui, e basicamente eles vão na mesma direção. Esvazie sua mente, não pense em nada, deixe-se levar, pense em algumas coisas, somente elas boas, pense no que você deseja, pense em como você gostaria de estar daqui a alguns anos, esqueça isso, esqueça aquilo, tire e assim por diante. Meditação na palavra de Deus não é essa meditação. A meditação na lei do Senhor é a meditação contemplativa, de adoração. Eu vou usar a palavra de embasbacamento diante de Deus. Em inglês tem uma expressão que é assim, que Deus é awesome, que Deus é assim, deslumbrante, maravilhoso. E quando nós olhamos para Ele, nós nos deslumbramos. Sabe aquele espetáculo pirotécnico do final do ano? Isso é porque você nunca viu o céu. Você já viu uma orquestra maravilhosa, com um coro maravilhoso, vozes maravilhosas? Você já viu uma paisagem maravilhosa? Uma fotografia, uma filmagem maravilhosa? Você já viu algo maravilhoso? Junte a sua vida toda, junte a outras tantas maravilhas que todos os olhos humanos viram. Eles não são nada diante de Deus. Deus é que é maravilhoso. E o homem foi feito para ficar assim, para Deus, para ficar. Um dos salmos diz assim, Senhor, quão admiráveis são as tuas obras, o sol, as estrelas, o luar, que fazem a gente tirar fotografia e postar no Facebook e dizer assim, que coisa maravilhosa. Nada. Meditar é largar-se, jogar-se na contemplação do caráter de Deus. Pegue um só dos seus atributos, amor, e comece a meditar. Meu Deus, como é que pode? Como é que Deus ama? Como é que Ele é amor? Pegue um outro atributo, justiça. Como é que Ele pode ser amor e justiça? Que Deus perfeito, facetas simétricas perfeitas, correspondentes de uma pedra de diamante, não são tão perfeitas quanto a unidade e a perfeição interna do caráter de Deus. Isso é meditar. E aí você acorda de manhãzinha e escuta o pastor falando no domingo, dizendo assim, você precisa meditar na lei do Senhor, e aí você pega 3 minutinhos, enquanto está escovando os dentes, ou desculpa a referência, sentado no vaso, abra a sua Bíblia e dá uma olhadinha assim, daquele tipo. Sim, Senhor, abençoa o meu dia em nome de Jesus, amém. E diz assim, não, eu já fiz minha devocional. Fez nada. Você olhou a paisagem mais bonita da sua vida, a 150 quilômetros por hora, de uma pequena janela de um trem. Olhou o monte e a montanha mais majestosa, por cima de nuvens que encobrem parcialmente a sua visão, do alto de um avião. Ele está dizendo não. Isso tem que ser tarefa do dia e da noite. Isso tem que ser a razão de ser. Isso tem que ser o motivo maior. Ok, trabalhe, mas trabalhe meditando. Ok, estude, mas estude meditando. Coloque Deus como a razão de tudo na sua vida. E você perceberá a beleza, a glória de Deus em tudo, porque o que faz a felicidade do homem é cada vez mais pensar sobre si e mais sobre Deus.
Os homens mais felizes do mundo tinham uma frase, eles diziam assim: soli deo gloria, que em latim significa só se for para a glória de Deus. Então o que eles faziam? Eles decidiam tudo o que eles tinham que decidir, o tempo que eles iam usar, o talento que eles iam usar, o tesouro que eles iam usar, se fosse para a glória de Deus. Portanto, eles viviam corandel, diante da face de Deus, para a glória de Deus. Você consegue entender que quando você sai de você para outro, sua infelicidade, seu quociente de infelicidade diminui? A experiência é a seguinte, que todo mundo praticamente aqui já teve. Você vai visitar uma pessoa doente, que está mais doente do que você que está doente, talvez, ou saudável. Ou você vai ajudar uma pessoa que é mais pobre do que você, mesmo com o seu cheque especial atrasado e os boletos você tem que pagar amanhã, segunda-feira. Mas tem alguém sempre pior do que você na vida, e você vai visitar essa pessoa. Ou você vai ajudar alguém completamente sem esperança. Afinal de contas, o que é um resfriado para alguém que está com câncer terminal? Mas o seu resfriado é mais importante, não é verdade? Até que você se depara com um câncer terminal de uma pessoa que está junto de você. O que acontece? Me respondam com toda sinceridade qual é a sensação que você tem. Que você é mais feliz ou mais infeliz? Que sua vida é mais agraciada ou sua vida é mais desgraçada? É porque você foi feito para aprender por contraste. E porque você foi feito para aprender por contraste, Deus diz assim: nunca olhe somente para si mesmo. O nome disso é egoísmo. Como algumas pessoas não conseguem compreender, eu vou traduzir: egoísmo não é pensar em você, é pensar só em você. Em algum momento você tem que pensar em você, até mesmo quando amar ao próximo como a ti mesmo. Mas quando isso é colocado de maneira relativa e você só ama você, só pensa em você, todo mundo tem que servir você. Você tem que ser feliz primeiro, você tem que comer primeiro, você tem que ter a melhor roupa, você tem que ter a melhor isso, melhor aquilo outro. Isso é infelicidade, infelicidade completa. Porque um dos critérios é onde está o seu prazer, onde está a sua meditação. Você entendeu? Para um pouquinho, vou resumir. Prazer tem a ver com onde você coloca a sua meditação. Onde você coloca a energia de refletir e de expor o seu sentimento, de dedicar a sua energia, de dedicar o seu melhor do seu tempo, do seu talento, do seu tesouro. Se for em você, bem-vindo, você está no rol dos homens que nunca serão felizes. Mas se você disser assim, não, primeiro Deus, e por causa de primeiro Deus, todas as outras coisas seguem, então, aí sim, você vai ter a oportunidade de felicidade. Terceira análise, diz assim, veja o texto, o Salmo 1 diz assim, que esse homem, diferentemente desse ímpio, ele se torna, e aqui ele usa uma símile dupla, ele fala da árvore e ele fala depois da palha. O que é a palha? É o que já foi árvore, concorda comigo? A palha é o que já foi árvore, de um jeito ou de outro, ou é palha de folha, ou é palha de fruto, ou é palha de caule, ou é palha de raiz, é palha. Qual a diferença da árvore para a palha? A vida. Uma tem vida e outra não tem, só isso. Tudo que era um dia árvore pode se tornar palha. Tudo que foi criado um dia para ser vida se torna morte. E eu disse hoje pela manhã como é que é esse processo sutil que acontece conosco. Pegue um galho, faça a experiência, amanhã de manhãzinha cedo. Corte um galho de qualquer árvore, de qualquer planta que você tiver em casa e deixe ele ali no cantinho, não mais ligado à árvore, nem à planta. Quando voltar à tarde, você vai olhar e vai dizer assim, não é o mesmo galho, quando você compara com o outro que está ligado à planta. No segundo dia, você vai perceber que algumas folhas estão começando a ficar amarelas, mas eram tão verdes. No terceiro dia, uma ou outra folha já caiu,
mas ainda tem mais folha presa no galho do que caída no chão. No quarto dia você perceberá que talvez todas as folhas caíram. No quinto dia você olhará e dirá assim: virou galho, virou palha, virou morte. Por quê? Porque deixou de estar ligada à árvore. A seiva da vida não passa. E essa metáfora maravilhosa que qualquer pessoa, pela mais simples que for, conseguiria entender, o salmista usa e diz assim: esse homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite é como, veja a comparação, é como árvore, verso 3, plantada junto à corrente de águas. E por que a corrente de águas é suficiente e necessária? Porque não existe vida na árvore se não existe água na árvore. A água dá vida à árvore, a árvore dá vida aos galhos, os galhos dão vida às folhas, as folhas dão vida aos frutos. Não há vida sem a água. Os ímpios, porém, não são assim, verso 4. Eles são como a palha. E qual é a consequência que distingue um do outro? Olha só que coisa maravilhosa, verso 3, segunda parte, diz assim: a árvore plantada junto à corrente de águas, no devido tempo, dá o seu fruto, e sua folhagem não murcha. E aí ele faz a aplicação: isso significa que tudo quanto esse homem fizer será bem sucedido. Mas preste atenção, que o segredo está no devido tempo. Nós não percebemos muito isso, porque nós só temos duas estações, com chuva e sem chuva, não é verdade? Mas vá para qualquer outro lugar que tenha as 4 estações, e você vai ver a maravilha dos tempos e das estações se retroalimentando. Você olha e está morto, daqui a pouco começa a florescer, no devido tempo dá o seu fruto, depois volta a secar, parece morto, depois começa a florescer, e no seu devido tempo dá o seu fruto. E essas estações vão se seguindo na vida todo o tempo. Nem tudo que Deus quer que você frutifique, frutificará no seu tempo, frutificará no devido tempo, com uma condição: se a árvore estiver plantada junto a correntes de água. Essa árvore plantada junto a correntes de água é a árvore plantada na lei do Senhor. Deixa eu lhe falar uma coisa muito sinceramente. Não se importe tanto com o resultado do jogo enquanto está no intervalo do primeiro para o segundo tempo. Tudo pode acontecer no segundo tempo. Tudo pode acontecer no último minuto da vida. Uma pessoa hoje, conversando comigo na hora do almoço, dizia assim: eu estou condenado à solidão. Isso é uma palavra muito forte. E eu dizia assim para aquela pessoa: a história não chegou ao fim ainda. No devido tempo, dará o seu fruto. Às vezes a gente olha o presente, mas se quem confia em Deus, confia tudo a Deus, não pode deixar de confiar também o devido tempo a Deus. As consequências são não apenas nessa vida. E aqui eu deixo dizer mais outra coisa. Você talvez morra, talvez eu morra, com a sensação de que algumas coisas poderiam ter sido corrigidas nessa vida. Quem diz que aqui se faz, aqui se paga, não entendeu a vida. Nem tudo será completamente restabelecido nessa vida. Haverá um dia, diz o texto, em que haverá um juízo. Eu sei que eu estou sendo totalmente politicamente incorreto, porque falar em juízo hoje, falar em pecado hoje, parece tão estranho para uma sociedade secularizada como a nossa, mas olha o que é que o texto diz: por isso,
Os perversos não prevalecerão no juízo, e a ideia de prevalecer, eu expliquei pela manhã, é a ideia de passar um obstáculo, ultrapassar um obstáculo, prevalecer sobre um obstáculo. Então haverá um dia em que os perversos não prevalecerão sobre o último obstáculo. Nem os pecadores terão a oportunidade abençoadora de um dia estarem congregados para sempre na congregação dos justos. É esse o significado escatológico futuro. E qual é a razão disso? A razão é que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos homens, dos ímpios, perecerá. A ideia de conhecer aqui é a ideia de amar e abençoar. Por isso que Deus em alguns momentos diz assim: eu conheci a Jacó e aborreci a Esaú. Ele está dizendo aqui: eu conheço, amo o caminho dos justos e eu aborreço o caminho dos ímpios, e por isso eles perecerão. Lembra da introdução? Eu espero que você lembre depois de tanto tempo. Eu falei que viver com Deus é o centro de uma vida feliz, entre outros aspectos da vida. E talvez algumas perguntas nesse momento, que eu desejo encerrar respondendo, talvez passageiramente por elas, venham à sua mente. Uma delas talvez seja assim: mas pastor, e por que aqueles que creem em Deus, todos eles, não são tão felizes o tempo todo? Eu olho pessoas, eu tenho uma vizinha que é crente que, sinceramente, mais crente do que aquela não pode ser. Olha, eu tenho um colega de trabalho que o sujeito mais certo e justinho do que aquele não pode ser. Como é que ele é infeliz? Eu percebo a infelicidade dele, e em alguns momentos eu vejo mais infelicidade do que felicidade. Eu não posso falar sobre aquela vizinha crente que você tem, porque eu não a conheço. Mas eu posso dizer uma coisa: felicidade não tem a ver com um contínuo de inexistência de problemas, de falhas, de dificuldades. Não tem a ver, se você quiser uma boa metáfora, com aquele lago sem vento que você quase consegue ver como um espelho das montanhas bonitas que estão ao fundo dele. Não é placidez, não é alguma coisa anódina, inodora, incolor, não é alguma coisa assim que nunca tem um balançado. Felicidade não é isso. Felicidade é por causa e apesar disso e de tantas outras coisas, porque não está relacionada ao que está fora de você, mas o que habita dentro de você. Talvez alguns dos homens mais felizes nesse momento que eu estou falando aqui estão passando perseguições atrozes por causa do nome de Jesus. Estão morrendo por causa da fé. Convivendo com todo tipo de pastor, eu vejo às vezes uma alegria muito mais singela, em servos de Deus fiéis nas periferias das grandes cidades, entre os índios, entre os quilombolas, nos lugares mais despossuídos de qualquer conforto. Mas existe algo maravilhoso que tem a ver com estar bem com Deus, com estar em paz com Deus, com estar feliz, contente no coração. Portanto, é possível sim que um cristão seja feliz, mas não esteja alegre. Seja feliz, mas esteja doente. Seja feliz, mas esteja sofrendo. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele disse: olha só uma coisa, tende bom ânimo. Ânimo é alma. Tenha uma boa alma. Tenha uma boa interioridade centrada em Deus. Então é possível sim. O último capítulo está escrito, mas ainda não foi lido. Você não conhece. Haverá um dia, sim, de completa felicidade para aqueles que temem a Deus. E ele se avizinha, na medida em que as coisas se tornam, infelizmente, cada vez pior.
Talvez você também pergunte: e quem é que estaria à altura da descrição? Quem é que realmente consegue ser feliz desse jeito que o Senhor está dizendo aí? Quem consegue ser tão temente, fiel e obediente a Deus, que possa ter a garantia de sucesso e de felicidade? Me mostre quem é esse. O senhor conhece? É o Senhor? É aquela moça de voz belíssima que cantou antes do Senhor? É aquela irmãzinha que vive orando todo o tempo? É essa pessoa? Sabe, irmãos, há uma pessoa que foi a plenitude dessa felicidade na vida. Porque quando você pensa em felicidade, você pensa em duas possibilidades. Preste bem atenção nisso, porque é com ela que eu encerro. Ou você conquista a felicidade, ou você se entrega à felicidade. A opção da conquista é a opção do homem tentando ser bom o suficiente para ser feliz. Fazer o bem suficientemente a ponto de conquistar a felicidade. E eu lhe digo qual é a descrição que melhor retrata esse homem: alguém numa areia movediça querendo sair dela. Quanto mais ele se mexe, mais ele afunda. Quanto mais ele busca ser feliz, mais ele descobre a infelicidade. Mas há uma outra opção, que é a opção pela entrega. Entrega a quê? Não a quem. Entrega a quem, na verdade? Entrega àquele que foi isso aqui que o Salmo descreve. Há uma linha de interpretação de judeus que dizem que os salmos, alguns dos salmos principalmente, descrevem pessoas. Por isso, alguns judeus entendem que esse salmo primeiro é um salmo messiânico. E que, na verdade, ao ler essas linhas, você está lendo a história de Jesus. Lembra que ele disse que ele cumpriu a lei? Lembra que ele disse que não pecou como os homens pecam, e de fato ele não pecou? É como se Jesus fosse, de fato esse homem do Salmo primeiro, esse bem-aventurado. E o que eu tenho a ver com isso, pastor? É porque quando você crê nele, você é unido espiritualmente a ele, de tal maneira que a sua natureza, que está marcada pela infelicidade, se transforma numa natureza que vai ser construída nela, essa felicidade do Salmo primeiro. Em Cristo, você é uma nova criatura. Em Cristo, você consegue ser contente com todas as coisas. Em Cristo, você supera-se nos seus limites. Em Cristo, você vê coisas maravilhosas acontecendo na sua vida. Em Cristo, o caminho da felicidade está sendo construído. É em Cristo que nós descomplicamos a vida com Deus. Por quê? Porque Ele veio e conquistou para nós o caminho da felicidade. Certa vez eu estava falando para um grupo de professores numa universidade, e um professor muito arguto no raciocínio, ele disse assim: eu acho interessante a maneira como vocês pregadores fazem. Vocês pegam o tema que for, do ponto de partida que for, e vocês terminam sempre em Cristo. E aí eu quase que dizia assim: não estás longe da vida eterna. É exatamente essa a ideia. Porque não é um manual de felicidade o que eu vim apresentar para vocês hoje. Isso seria complicar a vida de vocês. E a ideia é: descomplique. Já está pronto, já está feito, já tem nome. O nome é Jesus. Está pronto porque Ele já terminou a obra. Ele vem habitar no seu coração e fazer de dentro para fora aquilo que você jamais conseguiria fazer. Em Cristo temos a esperança da glória e de uma felicidade eterna. Boa maneira de começar o ano, né?
cheio de planos aí como você tinha. Descomplique eles, sintetize eles, não esqueça deles, mas pergunte se cada um deles lhe conduz para mais perto ou para mais longe de Jesus. Descarte aqueles que lhe conduzam para mais longe de Jesus. Seja o melhor dos seus planos que for, e tudo o que for para lhe trazer para mais perto de Jesus, coloque como prioridade. E depois me conte, no dia 31 de dezembro de 2020, qual foi o resultado disso. Quer fazer o teste? Faça. Curva a sua cabeça por um instante e vamos colocar isso diante de Deus. Pai querido e Deus amado, és Tu e somente Tu, pelo Teu Espírito, que podes convencer e dobrar a vontade humana de fazer a sua própria felicidade, a ideia da conquista da própria felicidade. Só Tu e só Tu mesmo, Senhor, podes fazer que ao invés de entrega, ao invés de conquista, haja entrega. Ao invés de justiça própria, haja confiança na justiça de Jesus. Ao invés de uma luta incessante para ser feliz, haja um confiar e um repousar na presença de Deus que faz de fato o homem ser feliz. Ó Deus, eu estou diante do Teu povo e diante de outras tantas pessoas que talvez estejam me assistindo na internet, e eu te peço, conduz cada um de nós para um ano de 2020, talvez com mais atividades, mas não mais complicado, e que isso comece com uma relação mais descomplicada com Deus, baseada em Jesus. Faça isso e ensina a cada um de nós da maneira como cada um de nós precisa aprender, segundo a Tua boa vontade, é o que nós oramos juntos, em nome de Jesus. Amém, Pai.